Depois que Deus lhe deu sabedoria, o reinado de Salomão começou a florescer de uma maneira espetacular. O jovem rei, agora cheio de discernimento divino, organizou seu governo com uma excelência que impressionava a todos. Ele não perdeu tempo. Começou nomeando oficiais, sacerdotes, escribas e conselheiros de confiança. Para cada região de Israel, designou governadores responsáveis. Era um sistema perfeitamente orquestrado, onde cada um tinha sua função clara e sabia exatamente o seu lugar. O resultado, um reino bem administrado, onde a ordem e a justiça caminhavam lado a lado. A desorganização e a incerteza do passado deram lugar a um tempo de estabilidade e confiança. O povo sentia isso no dia a dia. Essa organização trouxe uma paz profunda. De Dan, no norte, até Berseba, no sul, Israel e Judá viviam em segurança. A população crescia sem parar, tornando-se tão numerosa quanto a areia do mar. Era o cumprimento literal da promessa que Deus havia feito a Abraão séculos antes. A prosperidade era visível em todos os cantos. A Bíblia descreve essa época com uma imagem linda. Todos viviam seguros, cada um debaixo de sua própria videira e debaixo de sua própria figueira. Essa expressão significa mais do que apenas ter uma casa e um jardim. Significa ter paz, fartura e a tranquilidade de desfrutar do fruto do seu trabalho sem medo. Era um tempo de contentamento e segurança para cada família. O domínio de Salomão não se limitava às fronteiras de Israel. Sua influência se estendia por todos os reinos vizinhos. Em vez de guerras constantes, esses reinos lhe traziam tributos e mantinham relações pacíficas. O respeito que tinham por Salomão e pelo seu Deus garantia a estabilidade em toda a região. Seu exército era poderoso, uma força de dissuasão que mantinha os inimigos distantes, mas era a paz que definia seu reinado. Sua corte era vasta, e sua mesa, lendária pela sua fartura. A logística para alimentar o palácio era algo impressionante. Imagine só, todos os dias, a cozinha real preparava 30 cestos enormes de farinha da mais fina qualidade e 60 cestos de farinha comum. E não parava por aí. O consumo diário de carne incluía 10 bois gordos, criados especialmente para o abate, e mais 20 bois de pasto. Além disso, 100 ovelhas eram preparadas, sem contar a abundância de caça como veados, gazelas e diversos tipos de aves. Era um banquete diário, um símbolo da imensa prosperidade que Deus havia derramado sobre a nação. Essa fartura não era apenas para o rei, mas refletia a bênção que alcançava todo o povo. Era um testemunho visível do favor de Deus sobre Israel, sob a liderança de Salomão. Mas, por mais impressionante que fosse toda essa riqueza, todo esse ouro e toda essa comida, não era isso que definia a grandeza de Salomão. O que realmente deixava o mundo de queixo caído era a sua sabedoria. A Bíblia diz de forma poética: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento e conhecimento tão vasto como a areia que está na praia do mar. Essa comparação nos dá uma ideia da profundidade e da imensidão do seu saber. Não era uma sabedoria comum, humana, era um dom divino, sobrenatural, que o distinguia de qualquer outra pessoa no mundo. Sua reputação o precedia. Ele era considerado mais sábio que todos os homens do Oriente, uma região famosa por seus sábios e filósofos. Era mais sábio que todos os sábios do Egito. Uma civilização conhecida por seu conhecimento avançado em astronomia, matemática e medicina, Salomão estava em uma categoria própria. E ele não guardava essa sabedoria para si. Ele a transformava em arte e ensinamento. Escreveu mais de 3.000 provérbios, pequenas pílulas de sabedoria prática que continuam a nos guiar até hoje. Compôs mais de 1.000 cânticos, expressando sua fé, suas dúvidas e sua adoração a Deus. Seu conhecimento era enciclopédico. Ele falava com autoridade sobre a natureza, desde as árvores mais imponentes, como o cedro do Líbano, até as menores plantas que brotavam nos muros. Discorria sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Sua sabedoria abrangia tanto o divino quanto o terreno, o espiritual e o científico. Era uma mente brilhante, alimentada diretamente pela fonte de toda a sabedoria, o próprio Deus, e o mundo percebeu. A fama de Salomão se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas de todas as nações, de todos os cantos do mundo conhecido, começaram a fazer peregrinações a Jerusalém. Não vinham em busca de ouro ou de acordos comerciais. Vinham por algo muito mais valioso:
vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Reis, rainhas, estudiosos e filósofos empreendiam longas e perigosas viagens, enfrentando desertos e mares, apenas para ter a chance de sentar-se aos pés do rei de Israel e escutar as palavras que Deus havia colocado em sua boca. Cada audiência com Salomão era uma aula, uma revelação. Suas decisões judiciais eram justas, seus conselhos eram prudentes, e suas palavras eram cheias de vida. O reino de Israel, sob a liderança de Salomão, vivia sua era de ouro. O reino estava em paz. O povo estava prosperando, e o nome do Senhor era glorificado em toda a terra. As nações olhavam para Israel e não viam apenas um rei rico, mas um povo abençoado por um Deus sábio e poderoso. A história do reinado de Salomão nos ensina uma lição fundamental e atemporal. Ela nos mostra que a verdadeira grandeza, a verdadeira prosperidade, não está fundamentada apenas no poder militar, na riqueza material ou na inteligência humana. A verdadeira grandeza floresce a partir da sabedoria que vem de Deus. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, de nossas famílias, de nossos projetos, tudo ao redor começa a florescer de uma forma que nunca poderíamos alcançar sozinhos. A paz substitui a ansiedade, a ordem substitui o caos, e a prosperidade, em seu sentido mais amplo, substitui a falta. Salomão pediu sabedoria para governar o povo, e Deus lhe deu isso e muito mais. Essa história é um convite para nós hoje. Em um mundo que valoriza tanto o poder, a fama e a riqueza, somos chamados a buscar acima do tudo a sabedoria que vem do alto. Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a buscar mais da sabedoria de Deus para a sua vida, eu te convido a curtir este vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo com a frase: Senhor, reina com sabedoria sobre minha vida. Vamos criar uma corrente de oração por sabedoria. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas, que contamos sempre com muita emoção e fidelidade à palavra. Obrigado pela sua companhia e que a sabedoria de Deus ilumine seu caminho. Até o nosso próximo capítulo da fé.